Oi, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil Notícias de hoje. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Oi pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Bossa Brasil Notícias de hoje, que iremos tratar do pedido de prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB e atualmente grande aliado do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como se deu todo esse processo. Urgente, Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal. O ex-deputado, ele é suspeito, segundo a mídia, de participar de grupos digitais que supostamente atacam a democracia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira pela manhã a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro. O ex-parlamentar teve a prisão efetuada há pouco. O pedido foi feito pela Polícia Federal por participação do ex-parlamentar em grupos que atuavam nas redes sociais, supostamente para atacar as instituições democráticas. A investigação ocorre no âmbito do novo inquérito aberto por Moraes para apurar atos antidemocráticos, instaurado pelo magistrado depois de um inquérito anterior sobre o assunto ter sido arquivado. A Polícia Federal também está cumprindo mandados de busca e apreensão. Inicialmente, os agentes da corporação não haviam localizado o ex-deputado. Pelas redes sociais, Jefferson escreveu: "A Polícia Federal foi à casa da minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice", segundo Jefferson. Segundo as investigações, a suposta milícia digital se dividiria em 4 núcleos: o político, o de produção, publicação e o de financiamento. Há a suspeita de que o grupo tenha sido financiado com verba pública. Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB e foi o pivô do escândalo do Mensalão, que abalou o primeiro governo do ex-presidente Lula em 2005. Na época, ele denunciou o pagamento de uma mesada pelo governo petista a parlamentares da base aliada no Congresso Nacional. Além da prisão preventiva, Moraes determinou busca e apreensão de armas e munições na casa de Jefferson e bloqueou todas as suas redes sociais. Segundo o mandato, a medida seria para interpor os discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas e também às eleições. Em seu perfil no Twitter, o ex-deputado afirmou que os agentes foram à casa de sua ex-mulher. A Polícia Federal veio à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice. Isso pelas redes sociais, antes de ser preso, o ex-deputado Roberto Jefferson. Também no Twitter, Jefferson se referiu a Alexandre de Moraes como, abre aspas, cachorro do STF, e disse que o ministro estaria repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas. Então, o Alexandre falou no seu Twitter: Xandão, marido da dona Vivi, cachorro do STF, decretou minha prisão por crime de milícia digital. Ele está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Então, pessoal, o que a gente tem visto, traduzindo um pouco essa matéria, é um fechamento do cerco a todos que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro
todos que se contrapõem ou que levantam alguma crítica com relação ao Supremo Tribunal Federal e também com relação às suspeitas de violação do sistema eleitoral brasileiro. Então é como se tivesse, numa verdade, uma grande censura. E não é só isso. O círculo está se fechando e muitos analistas políticos comentam que eles estão pressionando o presidente e seus apoiadores contra a parede para ver até onde o presidente tem força política e coragem para tentar dar um passo a mais, um passo além. Então eles estão pressionando o presidente para ver se ele desiste de confrontar todo esse sistema, toda essa engrenagem que era muito bem articulada e funcionava muito bem nos governos anteriores, porque todos faziam parte da engrenagem, do mecanismo, e no caso o Bolsonaro veio para interromper todo esse mecanismo. Então eles estão vendo se o Bolsonaro tem realmente força e peito, não é? Se ele vai realmente peitar e vai continuar dando passos para frente. E o que tudo indica é o que? O que pelo menos muitos comentaristas políticos têm falado é que o presidente está a um fio de tomar uma decisão mais séria, mais drástica. E é o que ele tem feito, na verdade, que apesar de muitos apoiadores já terem apoiado ele tomar uma medida mais drástica, que seria com relação a uma possível pedida, né, um pedido de socorro dos militares. Bolsonaro não tem feito isso, não o fez ainda, devido a ele estar tentando evitar, na verdade, uma medida mais drástica, que a gente sabe que não seria nada bom para a população nem para o país. Porém, se isso não acontecer, se o STF, todo o restante dos mecanismos, não é? Alguns ministros do STF, na verdade, não a instituição como um todo, não recuar e não parar de segundo ele, peitar toda a nação, de não pautar, no caso de não colocar mais transparência nos pleitos e parar com esses arroubos judiciários, então Bolsonaro provavelmente terá que tomar uma medida mais drástica, pedindo ajuda a militares. E ele já disse algumas vezes em suas falas, nos seus discursos, que o último sinal que virá do povo será no dia 7 de setembro, numa grande manifestação que terá na Avenida Paulista e também em Brasília, que provavelmente o presidente irá participar dessas duas manifestações, primeiramente em Brasília e depois na Avenida Paulista. Essa manifestação concentrada nesses dois locais apenas é para mostrar todo o apelo da população, todo o apelo da nação, pedindo mais transparência, pedindo de fato uma democracia. Não a democracia vinculada nos jornais, na grande mídia, que tudo que se levanta de dúvida, de questionamento sobre qualquer ministro do STF, ou mesmo qualquer dúvida quanto às eleições, e isso para eles, para essa grande mídia, é considerado um ato antidemocrático. E exatamente o que seria então uma democracia, se a população, se a nação não pode levantar questionamento nenhum. Então tudo isso é o que a gente tem visto. Ok? Vamos aguardar e ver até que ponto cada um desses agentes políticos vai atuar e quem vai dar a cartada final para barrar um lado ou o outro. Vamos ver também aqui uma matéria da CNN mais cedo, só um momento.
Porque nos últimos dias e últimas semanas, Roberto Jefferson tem publicado vídeos com armas, com munições, fazendo ameaças a políticos e ao Supremo Tribunal Federal. Nas últimas semanas, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal até defendiam que Alexandre de Moraes tivesse tomado essa decisão um pouco mais cedo. Naquela época, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Mas agora, neste novo inquérito, que agora avalia e investiga, sobretudo, ameaças contra as instituições e contra a democracia, agora avaliou-se que era o momento correto, ainda mais com base nesses últimos vídeos de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, é uma alternativa de um partido para Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está em negociações com o PP, de Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil. O problema é que há uma resistência interna muito grande no PP à filiação do presidente Jair Bolsonaro, por conta das articulações estaduais e regionais do PP. Por isso, o PTB era uma alternativa. O próprio Roberto Jefferson já ofereceu mais de uma vez ao presidente Jair Bolsonaro que ele se filie ao partido. Ele, inclusive, fez uma reformulação no regimento do partido, tornando um pouco mais conservador, afastou alguns nomes do partido que fizeram parte de governos petistas. Então ele já havia promovido e feito mudanças dentro do PTB justamente para receber o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Agora ele está nessa possibilidade agora de prisão preventiva e vamos acompanhar se realmente quanto tempo ele ficará detido ou não e como será o encaminhamento desta decisão do ministro Alexandre de Moraes. E é isso, pessoal. O círculo está sendo fechado e a gente tem que ficar observando a toda essa movimentação no tabuleiro de xadrez político nacional. Na verdade, como eu falei antes, é como se tivesse uma guerra, de fato, uma guerra, até então, uma guerra fria, não é? Onde não há propriamente uma guerra, né, de fato, mas apenas em falas, em discursos. Porém, o que a gente tem visto, o que muitos especialistas, muitos comentaristas políticos têm visto, é que está por um fio de ter um confronto de fato. O STF e o TSE têm retaliado por muitos atos, o que o presidente tem vindo fazendo, e o presidente continua nos seus discursos, nas suas lives, nas suas entrevistas, combatendo também o TSE e o STF com os seus discursos e apresentando à população tudo o que tem acontecido, para que a população não fique com informações apenas pela mídia oficial. O que a gente tem visto é que a mídia tem feito várias e várias narrativas e todas elas contra o presidente. Então, muitas vezes, a grande mídia tem o quê? Tem distorcido as falas do presidente, tem distorcido o caminho. Então, o que é um ato antidemocrático para a mídia é só o que vem dos apoiadores do presidente e do próprio presidente. O que é um discurso de ódio é só o que vem do presidente e dos seus aliados. O que é uma invasão das atribuições de outros poderes é só o que somente as ações do executivo, não é, do presidente Jair Bolsonaro, diante a outros. Porém, eles têm, é como se tivessem dois pesos e duas medidas. Eles não utilizam a mesma medida para todos os atores políticos. Então, o que a gente tem visto é que está próximo, possivelmente, de acontecer um confronto de fato, uma guerra de fato, não é? Com o apoio dos militares. E também a gente tem percebido nos últimos dias ou últimas semanas esse relativo apoio dos militares ao presidente em alguns discursos, em alguns comunicados feitos. E o que a gente via antes disso é que os militares... obviamente os militares eles não se metem em assuntos políticos, eles ficam se resguardando. Muitos apoiadores ficavam até criticando a esses militares porque eles não demonstravam nenhum apoio ao presidente.
pelo menos não vinha a público a demonstrar. E ultimamente, nas últimas semanas, 2 ou 3 semanas, a gente já tem visto essa vinda a público de alguns militares, pelo menos os militares da reserva, como a gente explicou em outros momentos aqui no nosso Bolsa Brasil Notícias, é que quando os militares da reserva se pronunciam, quando eles vêm a público, eles na verdade estão refletindo o pensamento médio de todos os militares e não somente os da reserva, até porque os militares da ativa, eles não podem se manifestar, ok? Então é isso, pessoal, a gente tem que ficar observando para ver quem vai, qual será a próxima cartada, qual será a próxima peça do xadrez, do tabuleiro de xadrez a ser mexido, para a gente ficar entendendo o que está de fato acontecendo no cenário político e no nosso grande Brasil. O meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Se curtiu o nosso vídeo, dê o seu like, por favor, se inscrevam no nosso canal para que ele possa crescer. Fiquem com Deus e até mais!